Olá, tudo bem? Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da higiene no uso das redes sociais e como isso é importante, né? A maior parte de vocês sabe que eu sou psicóloga clínica e eu tenho observado na prática os efeitos que o uso excessivo das telinhas e das redes sociais tem causado na vida das pessoas. Então, rapidamente eu queria destacar alguns problemas, né? Mas antes eu vou dizer o seguinte: óbvio que a internet tem um aspecto muito positivo, é claro que é bom a gente ter acesso a muitas informações quando a gente precisa. Sim, as redes sociais às vezes oferecem contatos, relações, manutenção de amizades à distância, informações de entretenimento em geral, né? E às vezes a gente dá bastante risada com alguns videozinhos do TikTok e eu não considero isso em si um problema. O problema é a falta de higiene no uso das redes, ou seja, eu gastar tempo demais com isso, eu começar a estabelecer uma relação de sentido da vida com aquilo que eu vivencio nas redes sociais. Isso está acontecendo demais, principalmente com as pessoas com maior fragilidade emocional, com maior vulnerabilidade. Pessoas mais jovens, adolescentes e pessoas mais velhas de todas as idades também, que são mais solitárias ou que às vezes têm alguma fissura aí na sua personalidade, no seu caráter e que acabam se expondo a certos estímulos que não são saudáveis, né? Vou pontuar alguns problemas das redes para você pensar, tá bom? Primeiro é a questão da alienação. Então eu dedico muito tempo às redes sociais, a gente sabe que a tendência nas redes é a gente se aliar a grupos de pessoas que pensam como a gente pensa e, portanto, a gente fica o tempo inteiro sendo condicionado e doutrinado a respeito das mesmas coisas e aí a gente passa a demonizar todo mundo que pensa diferente da gente, né? Que não tem uma concordância ali com o que a gente está propondo, e isso é um grande problema, porque a gente passa a ter uma intolerância generalizada, uma dificuldade para discutir coisas de forma pacífica, uma dificuldade para debater ideias, para pelo menos ouvir o outro e pensar se em algum âmbito, em alguma dimensão essa pessoa pode ou não ter razão. Então a gente começa a criar inimigos ideológicos, pessoas que a gente passa a odiar gratuitamente, construir um monstro, né, sobre a aparência, a imagem, o papel dessa pessoa, simplesmente porque ela não pensa como eu. E por que isso? Porque eu estou o tempo todo sendo doutrinada de que todo mundo que pensa diferente de mim não é como eu. Então esse é um grande problema das redes sociais hoje. A gente vê os efeitos disso em larga escala, em todas as áreas da nossa vida. A gente vê familiares rompendo por conta de questões ideológicas. Então eu acho isso muito grave. Acho que a gente está sendo roubado da possibilidade de ter uma perspectiva própria do mundo, de conseguir ampliar o nosso horizonte emocional, mental, de percepção e ter opiniões próprias, porque a gente está o tempo inteiro com a boca aberta só engolindo aquilo que as redes sociais estão trazendo pra gente e que em muitos aspectos são fake news, né? Outra questão que está relacionada à alienação é a manipulação, né? Então a gente tem uma manipulação político-ideológica muito forte, porque na verdade é assim que os políticos garantem suas reeleições, né? A gente viu isso nas últimas eleições, tanto de um lado quanto do outro ali da disputa. E a gente também tem uma manipulação de consumo muito grande, né? Então, se você abre o Instagram, o dia inteiro você está recebendo anúncio de coisas que eles percebem que você gosta. Então, se você é um cara que tem uma compulsão por compra ali, você acaba se lascando bastante. Então, qual que é o objetivo principal das redes sociais? É óbvio que é tornar a gente consumidor o máximo possível e reprodutor de aspectos políticos e ideológicos que sejam interessantes para o sistema que já está instituído, né? Então a gente tem que ter uma crítica disso. Conheço pessoas hoje que estão sendo inclusive canais dessas manipulações ideológicas, porque elas passam o dia reproduzindo informações sobre políticos, contra políticos, a favor de políticos, aquela obsessão neurótica, idolatria, né? Às vezes vira um caso psiquiátrico, porque a pessoa não tem outro sentido na existência dela que não seja ficar reproduzindo informações a respeito de políticos. Então a gente tem que ter uma crítica a respeito disso. Se você está em missão por um político, está na hora de você rever seus conceitos, né? A política ela não é religiosa, a política ela tem que estar a serviço do Estado, a serviço do país, né? Algumas coisas funcionam, outras não. Tem falhas na direita e falhas na esquerda e falhas no centro, e tem virtudes também.
né? Então esse negócio de vestir uma camisa ideológica e sair por aí vomitando e insistindo e odiando pessoas por causa disso, isso é transtorno psiquiátrico, você precisa tratar antes que a sua vida desande por causa disso. Né? Então a gente tem que ter cuidado com o uso excessivo de redes sociais por causa das manipulações ideológicas e de consumo, além da questão da alienação, porque você passa a não ter a permissão de pensar por si mesmo. A gente observa também que as relações que são construídas a partir de redes sociais, na maior parte do tempo, são irreais, porque as pessoas mostram ali coisas que não necessariamente elas são. A gente tem filtro de imagem, a gente escolhe, seleciona o que a gente vai reproduzir para as pessoas, né? Então a gente monta um filmezinho de fotos, imagens e situações da nossa vida que a gente vai instagramar, então a pessoa vai ter uma perspectiva da nossa vida que é irreal. Isso gera inveja, isso gera uma insatisfação com a minha vida real, porque eu vejo que a vida do outro parece tão mais interessante. Eu me sinto o tempo inteiro me comparando com outras pessoas, e se eu tenho uma fragilidade, uma vulnerabilidade emocional, isso vai me afetar seriamente, né? Então a gente tem que ter uma economia do uso desse tipo de rede social que me faz sempre acreditar que a vida do outro é mais interessante, que a grama do outro é mais verdinha. A gente também tem uma questão de uma exposição desnecessária da vida. A gente não tem se dado mais o direito de ter privacidade, a liberdade de ter uma vida privada, né? De estar protegido dos olhos das pessoas. Todo mundo quer se sentir celebridade através das redes sociais sem pensar no nível de neurose que isso provoca, do nível de alta exigência que isso provoca, do quanto eu me coloco no papel de ter que dar satisfação para os outros da minha vida. Né? Então a gente precisa pensar sobre isso, o que a gente está querendo com isso, por que a gente está se expondo a esse tipo de situação que é super nociva, né? A questão de ficar ostentando coisas tem a ver com uma falha na sua autoestima, então você precisa desse reforço de ser curtido, de ser comentado, das pessoas estarem te admirando o tempo inteiro. Isso já denota uma fragilidade emocional que pode se agravar e pode se tornar um problema grave na sua vida, né? Um problema mais sério. Isso tem que ser observado. Essa história de filtro, de correção de imagem tem causado danos até na autoimagem de adolescentes que estão indo para cirurgiões plásticos pedindo, eu quero ter a cara de tal filtro, de tal correção que eu faço aqui com os meus editores de imagem. Então, pessoas muito obcecadas com a forma física, que não tem uma existência senão a partir de como as pessoas estão vendo ela. O valor dela está na forma como as pessoas veem. E assim, vem uma imagem que eu crio, que não é nem real, né? Então, isso é muito doentio. Tem uma superficialidade nas informações, né? Então, cada vez menos pessoas são capazes de ler um livro inteiro sobre um tema, de ler um artigo inteiro sobre um tema, de ler uma notícia inteira sobre um tema, de realmente se aprofundar naquelas informações e ter uma reflexão que resulte numa expressão inteligente e saudável. Então eu posso falar para vocês, rede social te deixa burro, rede social te deixa limitado, rede social te deixa uma pessoa que tem uma perspectiva diminuída de tudo que está acontecendo ao seu redor, né? Então se você quer se tornar uma ostra, uma pessoa que não tem relevância na contribuição, que dá para o mundo, que deixa aí da sua existência, então continue usando redes sociais horas e horas e horas da sua vida, tá? O resultado de tudo isso a longo prazo é uma deformação de caráter. A gente tem observado pessoas que mudaram completamente de atitude, de jeito de ser, de valores, de valores morais até, tá? Então eu vejo pessoas fazendo apologia dos maiores absurdos hoje em dia, de tanta doutrinação ideológica que recebeu, né? Então pessoas que defendem aí genocídios, pessoas que defendem, por outro lado, um aborto completamente aleatório, né, para as crianças aí, para as pessoas que engravidam sem desejar, tudo muito sem reflexão, tudo muito sem profundidade, tudo muito sem consequência, né? A gente está virando uns crianções diante de causas muito importantes, porque a gente fica só reproduzindo aquilo que a gente está bebendo constantemente e que é manipulação ideológica de consumo, né? São fatores alienantes. Vou dar uma dica para vocês lerem a respeito disso, que é o Admirável Mundo Novo, a distopia do Aldous Huxley, que vai falar sobre um mundo em que as pessoas são controladas de forma autoritária pelo governo através do entretenimento, né? Então é sexo, drogas e rock and roll, que a gente pode traduzir hoje em dia por redes sociais, porque nem o sexo, drogas e rock and roll o pessoal tá fazendo, né? Hoje em dia a gente fica nessas telinhas aqui, conversando com as pessoas, às vezes, sobre coisas que realmente não importam. Aí você pode perguntar, mas você tá colocando isso numa rede social? Tô,
porque é fácil de se propagar, todo mundo tem paciência para assistir, as pessoas se dedicam mais a esse tipo de mídia do que a qualquer outra hoje em dia, né? Mas na verdade o que eu gostaria é que você estivesse desligando esse vídeo agora e indo ler um livro, porque isso com certeza vai enriquecer muito mais a sua vida do que qualquer coisa que eu tô falando aqui. Fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau!